meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazermos mais uma reflexão, dessa vez uma breve reflexão, com base no texto de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 9. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estamos vivendo um tempo em que nós acabamos refletindo muito a respeito da nossa vida. Momentos como esse de crise, uma situação como essa de uma pandemia, faz com que a gente primeiramente reflita, já falamos disso, a gente acaba pensando sobre o que será que Deus quer com tudo isso, mas também faz a gente pensar o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou vivendo, e se realmente isso fosse o início do fim. Eu estou certo diante de Deus? Tem alguma coisa na minha vida que eu preciso mudar? Olhando para o texto de Zaqueu, eu entendo que Zaqueu ele passou por um momento de reflexão. Não sei dizer que se ele estava em uma crise, se ele estava com algum problema, mas eu creio que um momento de reflexão ele teve. E nesse momento de reflexão, ele entende que algo estava errado, que ele precisava de uma mudança, que ele precisava mudar. E o primeiro passo para a gente mudar e para a gente melhorar diante de Deus é nós reconhecermos que temos uma dificuldade, que temos um problema, que nós precisamos mudar. Então eu tenho que olhar para mim mesmo e falar assim: poxa, isso aqui não está legal, eu preciso mudar. E em momentos como esse, a gente acaba refletindo e fala: poxa vida, Deus, eu preciso melhorar nisso. Então o primeiro passo para que ocorra mudança em nossas vidas é reconhecer que precisamos de mudança. E isso tem que partir de nós. Não adianta eu esperar que as pessoas me falem, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus pais, qualquer pessoa vem e fala assim: olha, você precisa mudar. Claro que as pessoas podem ser usadas para nos ajudar, para nos alertar, para abrir nossos olhos a respeito de algo que precisamos mudar. Mas enquanto eu não reconheço que eu preciso mudar, fica difícil, eu não consigo mudar de verdade enquanto eu não reconhecer isso. Então o primeiro passo é reconhecer que eu preciso mudar. E Zaqueu, assim que ele reconhece que precisa mudar, ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele já tinha ouvido falar algumas coisas a respeito de Jesus. Então ele entende que essa mudança só pode acontecer na vida dele se for através de Jesus Cristo. Então o primeiro passo é eu reconhecer que eu preciso mudar, que eu preciso de uma mudança. O segundo passo é reconhecer que só Jesus pode fazer essa mudança. Só Jesus é capaz de transformar a minha vida, de fazer aquilo que é o melhor para mim. E aí nós vemos que Zaqueu ele se esforça. Ele vai, como era um homem de baixa estatura, ele tem que subir em uma figueira brava, uma figueira com muitos espinhos, e ele tem que se esforçar, e aquilo não é simples, não é fácil para ele, com certeza, mas ele vai e sobe. Então nós temos que reconhecer que precisamos de mudança, que algo precisa mudar em nós. Depois precisamos reconhecer que só Jesus pode fazer isso. E terceiro, é me esforçar para isso. Eu tenho que correr atrás de Jesus. Eu tenho que ir atrás dele e me esforçar. Buscá-lo. Eu lembro uma frase de Martim Lutero dizendo o seguinte, que quando o dia dele estava tranquilo, ele orava 2 horas por dia. E quando o dia dele estava muito corrido, muitas coisas a fazer, ele orava 3. Isso mesmo, ele orava 1 hora a mais quando ele tinha mais coisas para fazer. Porque quanto mais coisas para fazer, mais obrigações, mais ele precisava da direção de Deus para a vida dele. Então, reconhecer que precisa mudar, reconhecer que só Jesus pode fazer essa mudança
se esforçar e ir até Jesus, buscar através da oração, buscar através da palavra, aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Se esforçar, e às vezes não vai ser fácil, vai contra o seu desejo carnal, vai contra, às vezes você está cansado, você está um pouco desanimado, você está triste, você já tentou algumas vezes e não conseguiu, mas você tem que se esforçar. Zaqueu se esforçou. E aí é quando você vai até Jesus, Jesus está lá te esperando. Quando aconteceu, Jesus, ele viu Zaqueu no meio da multidão. Não devia só ser Zaqueu que estava em cima da árvore. Devia ter pessoas em cima das casas, em cima de outros lugares, tudo tentando ver Jesus Cristo. Mas Jesus notou Zaqueu no meio da multidão. Quando você reconhece que precisa de uma mudança, quando você reconhece que só Jesus pode fazer essa mudança, quando você se esforça para ir até Ele, Jesus te nota. Ele olha e Ele te reconhece. Ele vai até você. E Jesus fala assim, olha Zaqueu, eu quero ir na sua casa hoje. Eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar o seu coração. Zaqueu não pensou duas vezes. Desceu correndo e falou, opa, minha casa está aberta para você. Então olha só os passos para uma mudança de vida. Isso não é só para as pessoas que precisam reconhecer Jesus como Salvador pela primeira vez. Mas para nós que já estamos caminhando um tempo nessa vida cristã, precisamos entender que cada problema, cada situação que nós vivemos, às vezes dificuldade que estamos enfrentando, em que sentido de dificuldade que eu falo, de que problema, é reconhecer que nós temos que mudar, temos que melhorar a cada dia, a questão da santidade. Esse processo que nós vivemos sempre, de mudança. Precisamos então tomar essa atitude, reconhecer que precisamos mudar, reconhecer que só Jesus pode mudar, correr e se esforçar até Ele, porque Ele vai nos notar. E quando Ele nos nota e nos convida e nos dá a chance, nós temos que ir depressa, correndo. A gente não pode perder tempo. Deus tem nos dado oportunidade, temos que aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer, não por medo, mas porque eu reconheço que só Jesus pode fazer essa mudança e como isso é importante para a minha vida. Então eu preciso correndo fazer isso. Só que é o seguinte, muitas vezes quando você faz isso, você toma esses cinco passos, né? Essas 4 atitudes, mais o Jesus te notando e te convidando, acontece algo. As pessoas começam a olhar e muitas vezes começam a te perturbar. O que as pessoas falaram? Nossa, como pode? Jesus ir até a casa de um pecador. Como pode isso? E aí as pessoas começam a querer jogar um balde de água fria. As pessoas começam a falar, olha aí o santo de novo aqui na igreja, pedindo perdão, indo lá na frente, buscando reconciliação. Olha lá, errou de novo e agora vem aí pedir perdão. E as pessoas vão falar e vão surgir coisas, vão aparecer algumas coisas para tentar te derrubar. Às vezes o inimigo vai usar o seu passado jogando na sua frente para fazer você desistir, para te colocar para baixo. Às vezes pessoas vão falar algumas coisas de você e você tem que estar ciente de que você reconhece que precisa mudar, que é só Jesus, você se esforçou, Jesus te nota e te dá uma chance e você tem que ir depressa e você não pode desistir. Porque as pessoas vão tentar fazer você desistir nesse caminho. Não só as pessoas, mas o inimigo vai lutar para tentar te derrubar. Então você tem que se manter firme, continuar firme no propósito que você estabeleceu. Porque é nesse momento que muitas pessoas começam a desviar, começam a ir para fora do caminho, porque as dificuldades vêm, os problemas vêm, e a pessoa tomou aquela decisão de mudança e de repente as coisas começam a dar errado, parece que tudo está dando errado. E aí eu não posso abandonar, não posso dar ouvido para isso que estão falando. E aí é interessante que Zaqueu se levanta e diz, Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorcer alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, ele reconhece que ele tem um problema, tá? Aquele primeiro passo, e aqui agora ele se arrepende daquilo. Ele se arrepende daquilo e ele quer restituir se ele fez algo de errado com alguém. Ele quer pedir perdão para essas pessoas. Ele está arrependido verdadeiramente. Ele abre mão daquilo que talvez era o mais importante na vida dele, que era o dinheiro, para poder seguir o que realmente é mais importante nas nossas vidas, que é Jesus Cristo. E buscar essa mudança.
Então ele se arrepende. Há uma metanoia, uma mudança de mente. O arrependimento é isso. É você estar seguindo de uma direção e de repente você vira e vem em sentido oposto. Isso é arrependimento, é a mudança de mente. É essa transformação. Precisamos buscar esse arrependimento verdadeiro. Abrir mão daquilo que estava errado, se arrepender verdadeiramente com o coração contrito e, se é necessário, restituir, pedir perdão para alguém, ir até alguém para tomar uma providência, você precisa fazer isso. E aí Jesus olha e fala assim, olha, hoje houve salvação nesta casa, houve transformação. Então, meus queridos, estamos vivendo uma situação em que muitos estão refletindo a respeito de como estão vivendo. Então é necessário reconhecer se há algo que precisa mudar. Entendendo que é algo que precisa mudar, você precisa entender que é só Jesus que pode mudar a sua vida. Fazendo isso, você tem que se esforçar e buscar Jesus ainda mais. Aí Jesus te nota e ele te convida. E aí você tem que aproveitar essas oportunidades. Você tem que ir correndo e abraçar aquilo que Jesus coloca diante de você. Aí você não pode dar ouvido para o que as pessoas vão falar, para os problemas que vão surgir aí, ou que o inimigo vai tentar fazer para que você desanime. E aí você se arrepende verdadeiramente daquilo que é errado, restitui o que é preciso restituir, pede perdão, libera perdão, faz aquilo que é necessário, e aí a mudança e a salvação acontece. Meus queridos, que você possa buscar isso na sua vida. Que essa palavra possa ficar gravada em sua mente. A história de Zaqueu nos ensina muito sobre como lidar com nossas falhas, com os nossos pecados e como ir até Jesus Cristo e obter a salvação. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que passamos aqui refletindo a respeito da história de Zaqueu na Tua Palavra. Nos ajude, ó Pai, a ter sabedoria e a reconhecer através do Seu Santo Espírito aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Aquilo que está ruim, ó Pai, aquelas falhas, aquele pecado que muitas vezes tem sido presente, ó Pai, que possamos abrir nossas mentes e nosso coração para reconhecermos isso. Que possamos reconhecer, ó Pai, que só Jesus pode nos transformar. Que possamos nos esforçar, batalhar para Te buscar cada vez mais. E assim, quando Jesus nos notar, como sempre nos nota e nos dar a oportunidade, que possamos nos esforçar e correndo abraçar aquilo que Jesus tem para nós. Que possamos, ó Pai, nos ajude a resistir às tribulações, a muitas vezes o que as pessoas vão falar e tentar nos desanimar, fazer desistir, ó Pai. Nos ajude a permanecer firmes e nos ajude a se arrepender verdadeiramente, ó Pai, porque assim seremos transformados, seremos salvos. Muito obrigado por tudo, ó Pai. É isso que nós lhe pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, meus queridos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.